a nossa aula de terça-feira com a nossa aula de história, que nós estávamos falando sobre o surgimento da escrita? Semana passada a gente falou sobre a escrita, sobre a primeira forma de escrita lá da Mesopotâmia, lembra? Então, hoje a gente vai falar sobre a escrita egípcia. Será que eles pegaram a mesma escrita da Mesopotâmia e continuaram usando e aperfeiçoando? Não, eles pegaram um tipo de escrita diferente. Olha só no nosso livro, na página 24, a escrita deles. A gente já viu algumas coisas parecidas lá no nosso primeiro bimestre falando sobre o governo egípcio, né? Aqui tem bastante desenho e a primeira forma de escrita dos egípcios foi em forma de desenho. E o primeiro tipo de escrita dos egípcios era chamada de hieroglífica. Então, e ela era feita um pouquinho diferente do que os mesopotâmios, lá da Suméria. Ela era usada para botar as leis, para falar dos impostos, mas ela não era muito envolvida com a troca de mercadorias. Era mais só por leis, por cultura, por religião, para a vida do faraó, né, para recursos reais. E não eram todos que sabiam usar e que sabiam ler e que sabiam escrever esse tipo de escrita. Somente os reis, os faraós e os escribas. Alguém aqui já ouviu falar o que são escribas? Eles eram chamados assim porque a função deles era escrever as leis e escrever tudo aquilo que os egípcios precisavam. Olha aqui na nossa página 24, vai falar os 3 pontos que os escribas escreviam. Os impostos para ser pagos para o faraó, a vida do faraó também era escrita e também os textos que eram considerados sagrados, da questão da religiosidade da vida egípcia. Na página 25, ele vai mostrar aonde que era escrito. Eles eram, todos os escritos egípcios eram feitos num papiro. Papiro era uma folha feita de uma árvore que também se chamava papiro, que ficava nas margens do rio. E era trabalhada nessa folha, dessa tronco dessa árvore, né, que era o caule dessa árvore, e aí eram escritos todos esses escritos, tanto os desenhos quanto os escritos aqui, ó, da página 25, a gente também vai ver os escritos deles, e depois ele era dobrado, enrolado em forma de rolo, tá? E aí nós temos os papiros, e era ali que era colocado os primeiros registros egípcios. Vocês conhecem como que era essa escrita e qual é a diferença da escrita lá da Mesopotâmia? Vamos conferir? Olha aqui, aqui nós temos a da Mesopotâmia, como era a escrita deles, e aqui a egípcia. Olha só, são iguais? São diferentes? O que vocês veem de diferente? E para a gente conseguir fixar mais ainda o conteúdo, a gente precisa grifar as partes principais da página 24, 25 e fazer as atividades da página 26 e página 77 e 78 do nosso CA. É mais tranquilo, porque a gente já conversou na aula passada sobre o surgimento, sobre por que a importância das nossas escritas. Então, hoje a gente só tá vendo o olhar do egípcio, quando eles começaram a colocar a escrita, porque eles viram a necessidade de colocar as leis escritas em papiros, tá ok? Então, vocês já viram como que era a primeira escrita da Mesopotâmia, vocês já viram como que era a primeira escrita dos egípcios, e na aula que vem a gente vai falar das escritas em outros tempos, e vamos falar de vários momentos da escrita e como ela percorreu o caminho até chegar como a gente conhece a escrita hoje. Tranquilo? Fácil hoje, é bem tranquila as atividades, são só sobre a escrita egípcia. Um beijo pra vocês, boa atividade e até amanhã!